Olá pessoal, o que é uma startup? Bem-vindos galera a mais um vídeo do canal Visão Empreendedora. Voltei de novo com o canal agora com realmente mais frequência, né? Arrumei o cenário também, que nem eu falei nos últimos vídeos, que os próximos vídeos seriam com um cenário novo, né? Então vamos lá, arrumei o cenário também. E a partir de agora, também toda quinta-feira, a gente vai voltar de novo a também ter as lives do canal, ou seja, eu vou pegar um assunto que foi dos últimos vídeos, né, em geral, e vamos poder conversar sobre isso. Então vai ficar gravado as lives ali. Vai ser toda quinta-feira à noite. Eu vou começar para que vocês possam perguntar. Às vezes só comentar num vídeo, você não sente vontade, né? Vou comentar num vídeo aqui, ninguém vai responder talvez. Eu até talvez responderia, mas é mais fácil que eu responda vocês realmente, pessoalmente, a pergunta na hora ali, feita na live, tá? Então toda quinta-feira, 8 horas da noite, será a live. Outra coisa também, todos os vídeos novos do canal, tá tendo muitos novos visitantes. Então, pessoal, aqueles que quiserem ajudar o canal a crescer, cliquem em se inscrever e cliquem no sininho de notificação também, porque daí vocês ficam sabendo sempre que tem um vídeo novo. Afinal, ainda não sei o horário exato que eu vou colocar vídeo. Eu sei que é todo dia, mas não o horário exato. Vamos lá. Mas vamos lá, pessoal. O assunto do vídeo é o que é uma startup, tá? Eu vou falar nesse vídeo aqui o conceito de uma startup de maneira um pouco geral. Eu vou falar o que é, o que não é, e dar alguns exemplos também do que tá acontecendo comigo aqui, do que eu achava que era, o que eu realmente pensava, o que as pessoas pensam que é, e que na verdade acaba acontecendo na prática, tá? Vamos lá, o conceito de startup, pessoal. O que é uma startup? É uma empresa que consegue crescer, certo? E escalar, e seus custos não crescerem junto. E se fosse resumir praticamente o que é uma startup, ela se resume muito a isso. E é uma empresa que consegue crescer, escalar, mas esse custo operacional dela não cresce conjuntamente. O que as pessoas acham que é uma startup às vezes na prática? É uma empresa de tecnologia. Eu pensei muito nisso quando eu comecei. Que uma empresa uma startup em si, ela obrigatoriamente ela era de uma tecnologia. E isso não é. Não é. Por que as pessoas pensam isso e por que muitas são, tá? Porque muitas são. Primeiramente, pensa assim, ó, vamos botar na parte que esse tempo de custos para o pessoal mais leigo do mundo entender também, tá? Em relação a custos, barra operacional, mais crescimento, faturamento. Exemplo, digamos que eu fature 10 mil reais por mês e eu gaste para poder fazer essa operação 7 mil reais, tá? Que é muito comum isso acontecer. Eu faturo 10, gasto 7, sobra 3, tá? Isso aí. Daí eu quero multiplicar, minha empresa tem potencial de escala, e eu vou multiplicar vezes 10, consigo faturar 100 mil reais por mês em vez de 10. Só que o que acaba acontecendo com a maioria das empresas? Ela desde gastar 8, 9, 10, 20 mil reais, ela gasta 70 mil reais, ou seja, ela multiplica junto. Ela faturava 10, gastava 7, faturou 100 mil, gastou 70 mil. Algumas, muitas vezes, pior ainda, quando começa a multiplicar esse faturamento, o custo ele começa até elevado, né? A pessoa vai faturar 100 mil e gastar 80 às vezes, 85, sobra 15, ainda sobra mais do que sobrava antes, só que cresceu junto. Então a dor de cabeça cresce junto, o faturamento, o valor de mercado dela não cresce, não chega a multiplicar vezes 10 justamente porque esse custo ainda continua cada vez crescendo cada vez mais, tá? Isso em si define o que não é uma startup. Esse custo crescer junto, mesmo que a empresa tenha muita escala, às vezes não acontece. Vamos lá explicar um pouco, dar alguns exemplos, tá? Do que aconteceu comigo. Eu comecei uma empresa apenas eu vendendo, era apenas eu como vendedor. Quando eu comecei a colocar mais vendedores, o faturamento começou a triplicar. Cheguei a faturar 6, 7 mil reais sozinho, e daí quando eu comecei a colocar mais vendedores, cheguei a faturar 30 mil reais de after, assim. Só que o custo, ele não só aumentou, ele quadriplicou. Porque eu vendia sozinho, então eu não tinha custo de vendedor, e comecei a ter custo de vendedor, que é o custo mais caro que eu tenho. Então, tipo assim, aumentou muito o meu custo. Eu saí, sabe, se eu faturava 6, sobrava 3. Daí eu comecei a faturar 30, sobrava 6. Ou seja, multiplicou, meu custo saiu de 3 mil, saiu para 25 mil, 24 mil de custo operacional. Ou seja, multiplicou vezes muito mais do que multiplicou o faturamento. Isso em si mata completamente o conceito de uma startup. Certo? Isso é a missão prática da minha empresa, o que aconteceu. Há 2 meses atrás, contando a partir desse vídeo aqui, eu participei de um evento chamado Gramado Summit, que é um evento de startups, e lá eu já tinha mudado algumas coisas na empresa. Exemplo, eu estava começando a crescer não só por vendedores, na base de escala de pessoas,
mas sim de filiais. Eu tinha outra filial, só que com o mesmo problema. Isso eu não tinha essa noção ainda muito exata. Esse mesmo problema de, pô, outra filial, vou ter mais custo ainda. Agora tem custo de aluguel a mais. Piorou mais ainda, era mais um custo crescente ainda, que matava meu lucro líquido e esse conceito de crescimento. Quando eu abri a segunda filial, a mesma coisa. O faturamento aumentou mais ainda, só que o custo, o meu lucro final não aumentava. Aumentava 1.000, 1.500, aumentava muito pouco. O custo aumentava um pouquinho e o custo aumentava muito. O lucro, isso aqui, e o faturamento aumentava mais. Sobrava ainda, mas era muito pouco, ainda mais pelo nível de estresse e de controle que teria que ter. E eu nem me liguei que quando eu fosse multiplicar várias filiais, isso seria pior ainda. Porque daí eu teria muitos custos de aluguéis, teria custos que eu não tenho hoje. Exemplo, gerentes. Hoje eu gerencio tudo. Quando eu começasse a ter 10 sedes, eu teria que colocar gerentes, teria que colocar estoquistas e muitas funções que acabariam matando até o lucro líquido da minha empresa. A empresa, ela poderia passar, certamente passaria de ser uma empresa lucrativa, uma empresa que ficaria no negativo sempre. Ela ia faturar muito mais, poderia chegar a faturar mais de 100 mil reais por mês, só que meu custo poderia ultrapassar o lucro. Então, o conceito da mudança tava bacana? Tava bacana. Só que eu tive que mudar e entender o conceito de startup me ajudou muito nisso. Porque daí e o que acaba acontecendo? Entendendo o conceito de startup, tu entende o que precisa ser enxugado, o que pode ser enxugado, o que pode ser mudado. Uma startup, que nem eu falei no começo do vídeo lá, é uma empresa que consegue crescer o lucro, só que não crescer o custo junto. Se tu pegar a essência disso, se tu conseguir entender o conceito do que é isso para aplicar para sua empresa, você pode sim ter muito proveito dessas mudanças vindos de uma ideia de startup. Exemplo agora do que eu consegui fazer na minha empresa aqui mudando isso, tá? Quando eu comecei a verificar que esse abrir filiais não seria o melhor caminho justamente pelo fato de isso aumentar o custo junto, eu comecei a pensar o que eu poderia fazer, e isso não veio só na minha cabeça sozinho, tá? Isso foi quando eu fui para esse evento, eu descobri, vi que não ia dar muito certo em relação a isso. Lá eu falei com um investidor que me falou, cara, tua empresa não é mais startup, e tem que cortar isso, 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 e eu, cara, como é que eu vou cortar isso, sendo que isso e isso que ele falou era a cozinha. Trabalho com venda de lanche, imagina eu vou cortar a cozinha, como é que eu vou fazer a cozinha? Vou terceirizar, vai ficar mais caro ainda. Só que eu não me liguei em algumas coisas em relação à escala. E pensando de novo, maturando, eu mudei mais uma vez ainda. Que nem eu comentei, né? Muitas empresas são de tecnologia, correto? A minha não era, a minha não tinha nenhum dedo de tecnologia. Tinha potencial de escala, mas o crescimento ele travaria na complexidade que a logística seria. E muitas empresas são de tecnologia, a minha não era. Por que muitas empresas são de tecnologia e a gente acha que uma startup é de tecnologia? Porque normalmente uma empresa de tecnologia consegue fazer que o crescimento multiplique vezes 100, vezes 1000, mas o custo não acompanha justamente. Por exemplo, uma empresa que fatura 10 mil reais, depois aumenta sua base de clientes, mais da tecnologia, né? Consegue vender, sei lá, 20 vezes mais, só que o custo de equipe aumenta um pouquinho só. Você consegue, às vezes, tem startups que faturam milhões com 10, 15, 20 pessoas. Imagina, o custo operacional é muito baixo, considerando o tanto que fatura. E a minha empresa não tinha essa parte de tecnologia. O que a gente fez aqui na empresa, tá? Na prática, o que a gente fez na empresa aqui na prática? A gente percebeu que, tipo, primeiramente, tá? A gente podia terceirizar a cozinha. E desde ter custo com aluguel, com, com cozinheira, custo de operação de cozinha, toda uma logística, fora a logística de compra, tudo isso, né? A gente vai terceirizar a cozinha. A gente pagaria mais, perderia uma margenzinha, só que a gente ganharia muito em logística, facilitaria e conseguir crescer muito mais com muito menos investimento. Aí ajudou bastante. Só que ainda assim tinha alguns problemas, porque, ainda assim o custo maior é o vendedor que eu tenho. Eu ainda teria que achar os vendedores ainda, teria um logística de controle, gerenciar eles, ainda teria que ter gerente. Então ainda ficaria pesado. Melhorou bastante? Muito, muito. Só que ainda ficaria pesado. Eu não cheguei a colocar em prática esse modelo justamente porque o segundo modelo que eu vou falar agora, ele veio e ajudou, ele veio antes de eu colocar isso em prática, ainda bem. Porque senão eu ia perder mais um tempo também. Não que não fosse estar certo talvez, mas ainda fosse um empecilho. O que a gente mudou agora? A gente vai franquear a empresa. Mas uma startup pode ser uma franquia?
Pode, porque o que importa é crescer faturamento sem crescer a base de custos. Como que a gente vai franquear isso? Tá, mas então é só por royalties? Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um aplicativo onde a gente vai administrar todos os franqueados, a base de clientes que a gente cria pelo aplicativo. Então já vai ter muita tecnologia que não tinha antes. Realmente a empresa de tecnologia ela facilita esse crescimento. Então ter um aplicativo onde você consegue ter toda a base de clientes que a gente tem só por franquias vai facilitar que a gente tenha um controle melhor disso aí, uma logística muito mais facilitada, base de dados que a gente não tem hoje em dia. E com franqueados, a gente consegue fazer o quê? Que a gente consiga duplicar praticamente para qualquer lugar, com muitas franquias. Claro que vai baixar bastante o faturamento em si da franqueadora, mas o faturamento das séries vai multiplicar muito mais do que poderia ser se a gente fosse abrir séries próprias ou filiais próprias. Só que ao mesmo tempo a gente consegue não crescer esse custo. Exemplo, hoje eu tenho uma na prática, tá? Eu tenho uma série e uma filial. Se eu fosse ter 10 filiais, eu conseguiria faturar a média de 25, 250 mil reais por mês. Ou seja, 250 mil por mês de faturamento. Só que nem eu falei, isso zeraria meu lucro líquido, porque o custo de aluguel, custo de gerente, custo de estoquista, ultrapassaria esse faturamento. Então não seria viável. Já se eu tiver 10 franquias, eu já consigo fazer o quê? Que, além de disseminar para apenas franqueados, essa logística ser muito mais leve, porque o franqueado que toca essa operação, o royalty ele vem muito mais limpo, sem muito custo gerencial. Claro que o faturamento ficaria entre a média de 5 a 10 mil reais de lucro para a franqueadora, né? Talvez alguns custos de suporte, algum custo um pouco mais talvez de uma atenção talvez que fosse, mas não, um custo seria, se eu fosse eu hoje trabalhar apenas com suporte, eu conseguiria dar conta de 10 franqueados. Agora vamos poder um poder um pouco mais forte ainda, vamos colocar 100 franqueados. Se eu fosse ter 100 filiais, que nem eu falei, já com 10 esse modelo já completamente morreria. Morreria completamente, com 10 não daria certo, justamente pelo fato que eu já comentei aqui. Com 100, além de ser inviável, mas com 100 franqueados, o que acaba acontecendo? Ter 100 franqueados, faturando uma média de 6 a 10 mil reais por mês, o lucro, ou pelo menos o lucro bruto da franqueadora ficaria em volta dos 50 mil reais. Ou seja, 50 mil reais de lucro bruto, talvez tendo que ter sim uma equipe de suporte, uma equipe talvez de treinamento. Só que essa equipe poderia ser com, sei lá, 5, 10 pessoas. Ou seja, mesmo que eu gastasse 10 mil reais para gerenciar uma equipe de uma rede de 100 franquias, eu poderia, com essas mesmas 10 equipes, talvez 100, 200, 300 franquias com as mesmas 10 pessoas. Então, o faturamento da franqueadora sai de 50 para 100, para 150, 200 mil de lucro bruto, com a mesma equipe de 10, 15, talvez tendo que colocar um a mais, dois a mais, mas sabe, a quantidade de franquias que poderiam ser abertas com a mesma equipe é muito alta. Então isso já muda o conceito praticamente de uma startup. Sim, ela começa a ser uma startup um pouco diferente do ramo da tecnologia. Tem startups que crescem muito mais? Tem, com certeza. Só que ainda assim, o meu faturamento, o meu lucro líquido, ele aumenta sem que meu custo aumente na mesma proporção. Na verdade, eu teria que de tempos em tempos verificar se aquele trabalho está sendo bem feito, e daí eu ver se eu coloco um, dois a mais, mesmo tendo multiplicado vezes 10 o lucro líquido, eu não teria que aumentar a equipe também vezes 10, que nem é atualmente quando eu tenho que colocar um vendedor, dois vendedores, três vendedores e assim por diante. Pessoal, então eu dei um exemplo na prática da minha empresa que como que eu estou fazendo para mudar isso usando o conceito de startup. Tá? Espero que tenha ficado claro o suficiente. Eu tentei não ser tão complexo e eu até dei um exemplo da minha empresa bem longo aqui, para vocês entenderem mais ou menos o que é isso, como é que eu usei isso na prática, tá? E no próximo vídeo do canal, a próxima live do canal, na verdade na quinta-feira que vem, eu vou explicar muito sobre isso, sobre startups, como você utilizar isso na sua vida, na sua empresa. Se você não tem empresa nenhuma que quer fazer isso, ou se você simplesmente está curioso para saber o que é uma startup, na quinta-feira eu vou explicar, você pode perguntar para mim diretamente e eu vou debater com você isso.
Galera, então se você está aqui até agora aqui no vídeo, não se esqueça de curtir e de compartilhar e principalmente de se inscrever no canal também. Isso me ajuda muito eu continuar fazendo melhores conteúdos, melhores cenários e realmente cada vez mais focar aqui em falar, conversar com vocês. Então até o próximo vídeo e valeu!